Muito bem, ok. Voltando aqui, como eu disse no encerramento do primeiro vídeo, o primeiro peixe que nós vamos tentar entender aqui é o homem rico. O homem rico era dotado de enorme riqueza. O texto fala que ele esbanjava até mesmo suas roupas. O texto fala que, olha que interessante, vou ler para você. Ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura de linho finíssimo. Ou seja, ele esbanjava até nas suas vestes. As suas vestes não eram comuns, mesmo para um homem rico. Então, e ele, outra coisa que se alegrava todos os dias, era um festeiro, né? Se fosse, um brasileiro seria pagodeiro, não é? Mas veja bem, não é a nossa realidade. Então, além disso, o fato dele se trajar de uma forma que esbanjava, se fosse no dia de hoje, pode dizer que só usava essas etiquetas caríssimas, né? Então, outra coisa que eles, o texto fala no verso 9, que ele se regalava todos os dias, eram festas enormes. Dentro, porque aqui o texto fala que ele era judeu, porque filho de Abraão significa que ele é judeu. Então veja bem, ele era alguém que não respeitava o sábado, ele não guardava o sábado, porque dava festa todos os dias, isso não era permitido. Então era alguém que não estava dentro do padrão religioso dos judeus. Ou seja, ele era judeu, filho de Abraão, e Abraão disse, olha filho, porque ele fala pai Abraão. Então não tem como negar que ele não era judeu. E Abraão responde, filho, ou seja, Abraão reconhece que ele era um pertencente da nação de Israel, ok? Então, ou seja, era alguém que mesmo sendo da religião judaica, mesmo sendo pertencente, era uma pessoa que não cumpria os ritos religiosos do seu povo. Segunda coisa, sobre o perfil deste homem, ele era totalmente indiferente ao mendigo que vivia à porta da sua casa. Olha que coisa interessante. Mas, pastor, como é que se afirma isso? Porque no texto ele fala, manda Lázaro, ele sabia até o nome, ir lá na minha casa. Agora ele se lembrou do Lázaro, né? Então veja bem, ele sabia da existência de Lázaro, que Lázaro estava ali, que Lázaro morreu, ele não teve nem a dignidade de ajudar no sepultamento, ele não se importava, ele sabia que Lázaro era uma pessoa necessitada, ele era totalmente indiferente àquele mendigo, aquela pessoa que estava sempre à porta, e é bem provável que ele era colocado na porta daquele mendigo, ele era colocado na casa daquele homem rico de propósito. Então ele não era alguém desconhecido, mas era alguém totalmente ignorado por aquele homem, certo? Então veja bem, o que a gente vê também como perfil deste homem rico? Ele era alguém de um caráter que ele não queria mudar, não queria corrigir. A sua arrogância era tamanha que, olha só, olha como a narrativa do texto é rica. Quando ele está lá naquele inferno, quando ele está no inferno, ele se lembra de Lázaro, o chama até pelo nome. Olha só, vou ler novamente aqui, para refrescar sobre o tanto que isso é importante, né? Indo para o inferno, estando em tormenta, ele grita, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro que molhe o dedo. Olha a prepotência. Ele, como ele era um homem rico, poderoso, pô, Abraão, manda lá, porque Lázaro tem que me obedecer, ele tem que ser submisso, que ele molhe o dedo e vem refrescar minha garganta. Olha a prepotência, mesmo naquela condição de inferno que ele estava, ele se achava como alguém superior, ele achava que Lázaro tinha obrigação de fazer isso. Interessante que agora ele se lembra do mendigo, né? Chama até pelo nome. Então podemos dizer que este homem era incorrigível. E ele queria resolver a coisa ao seu modo. Ele deu ordem para Abraão. Ele disse a Abraão como é que ia fazer as coisas. Ó, você pega, manda Lázaro, ele vai lá e vem aliviar o meu sofrimento. Percebe que era um homem incorrigível? Então este é o perfil do homem rico. Então isso vai nos ajudar a compreender a parábola. Vamos agora ao perfil de Lázaro. Lázaro, o mendigo. Primeira coisa, Lázaro era um dependente, totalmente dependente.
Ele é o agente passivo dessa parábola, porque há uma tradução do versículo 20 que diz, fora deixado lá, ou seja, Lázaro era colocado à porta do rico. Ele dependia de alguém, que alguém o levasse até lá. E ele tinha dificuldade de locomoção, sabe? Ele era incapaz de se cuidar. As suas feridas eram limpas, eram tratadas pelos cães. Olha que coisa triste, não é? Você imaginar, eu não sei se você já viu essa cena, eu já vi, é muito triste quando você vê uma pessoa com alguns problemas de ferimento no corpo e que tem animais, eu já vi isso, é degradante você ver um cão lambendo uma ferida, né? Então, mas Deus cuidou, porque o nome de Lázaro significa Deus cuida. Então Lázaro era uma pessoa totalmente dependente de alguém deixar na casa do rico, dos cães lamber as feridas. O que a gente percebe também dentro do perfil de Lázaro, que ele era um homem manso, um homem passivo, inclusive após a morte. Vê que o texto fala que os anjos o levaram. Olha que coisa maravilhosa, Deus, cuidado, porque Lázaro era uma coisa tão terrível que na sua morte ele foi levado para Abraão. E a gente vai ver por quê, né? Então, se Abraão falasse para ele assim, Lázaro, molhe o dedo e vai lá aliviar o sofrimento daquele homem rico, Lázaro faria, porque era um homem rico, era um homem manso. Apesar daquele homem nunca ter demonstrado qualquer atitude de cuidado, de respeito para com Lázaro, Lázaro faria isso. Porque Lázaro, a gente pode afirmar que era um homem que perdoava, ele sabia da sua necessidade. Terceiro personagem aqui, que a gente quer falar, Pai Abraão. Pai Abraão significa aliança, porque Deus fez uma aliança com Abraão que todos os dependentes da terra, todos os filhos da terra seriam abençoados nele. Então serão chamados filhos. E Paulo afirma, o apóstolo Paulo ensina, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem na salvação. Apesar do rico ser descendente de Abraão, e como eu afirmei no começo, porque ele fala pai Abraão, e Abraão responde como filho. Vou ler o texto para você aqui. Quando ele fala, pai Abraão, mande alguém. Abraão responde, filho. Lembra-se? Então, né, mesmo ele sendo, olha que isso aqui é importante para o entendimento, que é fundamental, para você entender por que ele foi para o inferno. Mesmo ele sendo descendente de Abraão, isso não garantiu a salvação. E ele não perdeu a salvação por ser rico também não, tá? Então, Abraão também é aquele que revela o caminho, aquele que dá o caminho da salvação, aquele que leva para Moisés as escrituras para a salvação. Apesar do rico ser dependente, isso não lhe garantia a salvação. E ele revela o caminho de Moisés. As escrituras revelam que estava por vir o Cristo com a sua obra redentora, porque ele é o único caminho que leva à salvação. Então veja bem, é importante isso, compreender esses três personagens. O homem rico, o Lázaro e o pai Abraão. É que fecha os personagens ao qual nós agora vamos para a compreensão dessa parábola. Vamos lá. Primeira coisa, que o reino de Deus começa aqui. Quando Jesus fala, é chegado o reino de Deus. Então, quando ali, junto do Jordão, onde Jesus fala, é chegado o reino de Deus, está à sua disposição. A parábola, ela quer dividir em duas narrativas. Primeiro, o diálogo, certo? Que destaca os acontecimentos da vida, e depois a segunda, que é a vida após a morte. E essas duas partes têm sequência. Então nós temos que entender que a vida eterna começa aqui. Começa com a nossa decisão. E se eu não resolver aqui, não vou chegar lá. Aliás, se eu não resolver aqui, a minha vida é eterna, ou se eu não aceitei Jesus, inferno. Se eu aceitei, é céu. Ok? Então veja bem. O que a parábola nos revela? A primeira coisa é a necessidade de uma vida de comunhão. O que precede a comunhão é fundamental, essa necessidade
é que precede a comunhão. Lázaro tinha fome, o rico tinha comida. O problema da desigualdade social foi uma das primeiras respostas que a igreja entendeu. Estou falando da igreja primitiva, quando ela viu a necessidade das viúvas. Então, aqui mostra a preocupação que além da comunhão entre os irmãos, isso aqui é importante, além da comunhão, nós também temos que olhar para a questão social. O rico não alimentava, mas Deus provia conforto para Lázaro. Viver em comunhão é participar das alegrias, das aflições uns dos outros. Isso em todos os aspectos. E nós percebemos isso na igreja primitiva, narrada em Atos capítulo 2. A comunhão entre os irmãos, no partir do pão, na alegria e também entre eles na adoração, em estar juntos. Isso é importante, a gente percebe isso aqui. Ver em comunhão, então, é participar da alegria e das aflições uns dos outros. Então, se você não estabelece aqui essa comunhão com Deus, não vai ter como chegar lá, porque o rico, a exemplo aqui, ele foi para o inferno. Ele tentou conversar, mas Abraão disse: não é possível. Você não teve comunhão na terra, não vai ter agora. Não tem como mudar isso, certo? Viva a salvação. A segunda é a necessidade da salvação verdadeira, porque o texto fala que ambos morreram. Um foi salvo, que foi Lázaro, e não foi salvo porque é pobre, deixar isso bem claro. E nem o rico foi para o inferno porque era rico, porque todos tiveram a oportunidade. Todos os dois. O rico não aceitou, ele preferiu viver longe. Lázaro teve oportunidade e aceitou. Ele era filho de Abraão e compreendeu, aceitou a salvação. No momento da sua vida ele teve esse momento e se entregou, por isso foi salvo. E o rico não quis saber, que ele nem um sábado ele guardava. Ele não quis saber de uma vida com Deus, mesmo sendo filho de Abraão, mesmo sendo da nação de Israel. Por isso, amados irmãos, o que nós temos que compreender, que a minha salvação, a minha decisão aqui, é que vai definir o meu rumo na eternidade. É isso que a parábola trata. Você e eu temos que tomar uma decisão aqui, porque não haverá uma segunda chance. É isso que o texto mostra, não haverá. O rico até tentou ajudar os seus irmãos, mas não pôde. Então, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de tomar a decisão. Não nos cabe aqui, para encerrar, questionar porque uns são ricos e são pobres. Não é o nosso foco, tá? Mas cabe a nós decidirmos o que fazer com aquilo que nos é dado. A vida é sua. Deus te deu essa condição, livre-arbítrio de você escolher. Agora, não é questão ser rico ou ser pobre. A questão é, quais são os seus valores? Você está tendo a oportunidade de saber que Deus te ama, que Deus tem uma vida especial para você. Então, assim como o mendigo Lázaro, que aceitou essa condição e teve a vida eterna garantida, está o Espírito Abraão, você também tem. Aí o rico não quis, foi para o inferno. Ok? Então, eu quero deixar com você esse momento para você pensar um pouco. Eu vou colocar um pouco mais da música aqui, para a gente poder encerrar e orar, pedindo as bênçãos de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa semana. Então, nós vamos aqui orar ao Senhor. Deus fale ao seu coração. Oremos porque o nosso tempo já está no final. Pai, eu te peço por essa pessoa que está nos ouvindo, que ela seja, Senhor Deus, salvo por Jesus, que a sua vida seja transformada, assim que foi de Lázaro, que ela possa ter alegria e ser recebida por ti, que ela possa reconhecer os seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.